Hoje, Rodolfo Gamberini está aqui com a gente mais uma vez, por sinal, da outra vez que você veio, mas foi um sucesso. É mesmo? Todo mundo falava, gente, agora ficou fácil entender política nesse país. É verdade. As pessoas parecem que gostam de complicar quando o assunto é política. Parece que é uma estratégia isso, né? Eu acho que é, né? Todo jargão de médico é para que os não médicos não entendam. Jargão de jornalista, quando nós estamos entre nós, é para que ninguém entenda. O jargão da política é mais ou menos a mesma coisa. É para que a gente, leigo, não entenda. Mas aí vem Rodolfo Gamberini que traduz tudo para a gente. Hoje vamos falar sobre o impeachment. Quer dizer, o desejo de impeachment da presidente Dilma, de uma parte da política, e o desejo que o impeachment não aconteça por outra parte. Aí a gente entra num setor delicado. Tem gente que diz que o impeachment não tem sustentação política. O que é esse não ter sustentação política? Isso é verdade? Você falou que parte dos políticos quer o impeachment e parte dos políticos não quer o impeachment. Eu só faria um complemento dizendo que parte da população quer o impeachment e parte da população não quer o impeachment também. Né? É verdade, das duas coisas, né? As duas coisas. A presidente Dilma ganhou uma eleição em outubro do ano passado, há um pouco mais de um ano, teve 54 milhões de votos, a maioria dos votos, e foi eleita por 54 milhões de pessoas. Dizer que ela tem esses 54 milhões de votos hoje seria uma loucura, mas tem uma grande parte da população que não quer, assim como tem uma grande parte que quer. Bom, na verdade a sustentação jurídica do impeachment é muito discutível. Por exemplo, se você pega o Hélio Bicudo e o Miguel Reale, que são dois juristas, um foi do PT, o Hélio Bicudo foi do PT e o Miguel Reale foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, eles são os autores, junto com a advogada Janaína Pascoal, desse pedido de impeachment que está agora na Câmara. Então eles acham que o crime cometido, o crime de pedalada fiscal, depois a gente fala de pedalada fiscal, o que é isso? O crime de pedalada fiscal justifica a abertura do processo de impeachment e o impeachment propriamente dito, que é o impedimento, impeachment em inglês, impedimento da presidente, tá? Qual que é a minha câmera? Essa aqui, achei, estava escondido. Justifica o impedimento. E tem juristas extremamente respeitáveis, como Fábio Conder Comparato, Dalmo Dallari e outros, muitos também, que dizem que esse crime não é suficiente para se votar o impedimento de uma presidente eleita, porque seria uma interferência. Então, que crime que é esse da pedalada? Então, a pedalada, que é o crime do qual o governo Dilma está sendo acusado, e eu falo aqui governo Dilma porque não é a Dilma sozinha. Não, é verdade. O Michel Temer, que é o vice-presidente, assinou também alguns atos que fizeram, que são caracterizados como pedalada fiscal. O que é a pedalada fiscal? O governo tem que pagar uma enormidade de coisas. A União, o governo da União, o governo federal, tem que pagar Bolsa Família, tem que pagar ProUni, vários serviços sociais, além de outras milhares de coisas. O governo, com problema no seu caixa, quem paga? O governo passa esse dinheiro para a Caixa Econômica Federal e para o Banco do Brasil, principalmente para a Caixa Econômica Federal no caso específico. A Caixa Econômica Federal paga esses programas e distribui esse dinheiro. Quando o governo ficou com problema de caixa, o governo não repassou esse dinheiro em quantidade suficiente e a Caixa Econômica Federal teve que usar dinheiro dela, Caixa, para pagar esses programas e o governo a pagou atrasado. É como se a Caixa estivesse fazendo um empréstimo com ela mesma para o governo. Dela para o governo. Para o governo. Agora, qual é isso? Essa é a acusação que foi feita, essa é a acusação que é feita pelos juristas que apresentaram o pedido de impeachment. Os que são contra o impeachment dizem o seguinte: essa é uma transação absolutamente normal. Se fosse pedir o impeachment de quem faz isso, nós teríamos que impedir todos os governadores brasileiros e todos os prefeitos, porque essa é uma prática absolutamente normal e usual. Não haveria um prefeito, um governador brasileiro que não sofresse impeachment. Acabaria com tudo. Por quê? Porque quando o governo da União passa o dinheiro para a Caixa Econômica Federal, é uma transação financeira, que lida com dinheiro. Quando a Caixa pagou no lugar do governo, ela cobrou juros do governo. Então é uma transação normal, é como se você fosse ao banco. Pegasse um empréstimo. Esse não é o meu argumento, mas é o argumento deles. É o argumento dos juristas.
Que seria um empréstimo que a Caixa Econômica estaria fazendo para o governo. Cobrando juros. Que não são baixos, né? Não são baixos. Não são baixos. Agora, lhe pergunto uma coisa. Visto essa história toda, tem gente que fala assim, mas tem o caso Petrobras, tem tantos outros casos que estão sendo analisados. Mas a gente não pode misturar, se eu estiver errado, você me diz, porque não tem prova nenhuma. Exatamente. Que a nossa presidenta está envolvida naquilo tudo. Pode ser, você fala assim, mas tem muita coisa surgindo. Tem, mas a gente tem que passar a enxergar as coisas com a legalidade. Não tem prova física de nada. Exatamente, exatamente. Quando há provas, a polícia tem prendido, a promotoria tem acusado, o Supremo Tribunal Federal tem autorizado a prisão, como autorizou Delcídio Amaral, como foi preso o banqueiro André Esteves, que era considerado um gênio do mercado, ousado, não sei o que, agora está em cana. Então, numa democracia, só pode ir preso quem tem culpa formada, quem é julgado. No caso da Lava Jato, até há, de novo, juristas que dizem que o que está acontecendo é um absurdo. Um absurdo, porque, por exemplo, há empresários lá que estão presos e que não fizeram acordo de delação premiada para entregar quem participou da corrupção e que estão presos sem acusação. A acusação estão presos sem acusação. Isso não é correto. Então, concordo. Se não tem acusação, então eu não tem como provar nada. Tem acusação do inquérito, tem indícios de participação. Indício de participação mas não é... Pela nossa legislação, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Não é todo mundo é culpado, Isso é lei, né? Isso é a lei. Não é? Vejamos se ela é cumprida. Mas a legislação diz isso, né? Todo mundo é inocente até que seja provado o contrário. Não é todo mundo é culpado até que se prove inocente. E o fato de haver um escândalo na Petrobras, que diga-se de passagem, não é deste governo exclusivo. Este governo tem escândalo na Petrobras? Tem escândalo feio e os culpados têm que ser investigados, processados, tem que ter direito à defesa, tem que ser julgados e condenados. Agora, escândalo na Petrobras vai me dizer que só houve nesse governo? Quantos governos para trás? O Delcídio do Amaral, que era o líder do governo que foi preso, falou ontem que... a investigação da Lava Jato descobriu que quando ele era da Petrobras, no governo Fernando Henrique, ele comprou 3 usinas termonucleares que deram mais prejuízo do que a Pasadena, que é essa refinaria de petróleo nos Estados Unidos que o governo Dilma, que a presidente Dilma, quando estava no Conselho da Petrobras, autorizou a compra. Então, querer dizer que a corrupção é privilégio de uma pessoa, de um grupo, de um partido, para não dizer que é burrice, é cegueira. É cegueira total. Na minha opinião, Injustiça. Né? Injustiça claro, porque você não pode generalizar. É um julgamento boboca, né? Não é? Agora, como que se chegou a esse ponto todo? Quer dizer, que a história também não começa hoje. A gente está falando da Petrobras, que a história começou lá atrás. E é essa história que hoje a gente está vendo explodir de uma forma geral com a política no país. Começou onde? Quem puxou? O que puxou o primeiro fiozinho para se enrosco ficar desse jeito? Você está me perguntando quando começou a corrupção. Eu acho que a corrupção começou quando os homens começaram a negociar entre si. Não dá para dizer... o motorista que dá dinheiro para o guarda é corrupto? Então, aí que eu acho que porque assim, é aquele maldito jeitinho Sempre brasileiro. São os outros, né? Sempre são os outros. Então, eu não. Eu dou dinheiro pro guarda, eu ando no acostamento. Você para paro em fila 5 dupla. minutinhos paro em fila dupla, mas o político é uma porcaria. Eu sou ótimo, eu paro o meu carro em 2 vagas no shopping para ninguém bater. Aliás... Na vaga de idoso. Na vaga de idoso... Não, na vaga de idoso, em 2 vagas, está cheio. Eu vou sempre ao Vila Lobos, que é o shopping perto da minha casa. Eu fico estarrecido com a quantidade de carros parados em 2 vagas. Então, isso é o quê? É diferente do que as pessoas fazem? Não, mas essas pessoas falam que elas agem corretamente. Eu sou cidadão, eu pago os meus impostos, o governo é corrupto. E elas usam 2 vagas de estacionamento. Quer ver uma coisinha que dizem que é mais simples? Eu não acho isso. Para mim isso é um indício, quando a pessoa age de uma forma errada, de desvio de caráter. Você está andando na rua, você vê que alguém derrubou alguma coisa. Não deixasse cair, eu vou lá e cato para mim. Isso é roubo. Claro.
O que muda, entendeu? Quer dizer, é seu, não é seu. Ah, mas é uma pequena coisa. Eu peguei uma caneta da empresa que eu trabalho. Então você perguntou do início da corrupção. Eu não sei quando foi o início, mas eu sei que a continuidade da corrupção é muito responsabilidade da nossa sociedade. Uma sociedade que é tolerante, uma sociedade que é conivente, uma sociedade que, como você falou, faz de conta que eu não vi e deixa passar. Então, não adianta, com uma sociedade como a nossa, aliás, quem elegeu as pessoas? Quem elegeu? A culpa é de quem elegeu o Eduardo Cunha? Pois quem elegeu o Bolsonaro? Quem elegeu o José Serra? Quem elegeu... Enfim, quem elegeu os nossos representantes? E quem brinca na hora que vai votar? Vou votar no fulano por tiração de sarro. Olha lá, a e depois reclama. E depois reclama. Então. Agora, o que acontece... assim, trocando em miúdos, com o vice-presidente Michel Temer, que ele diz que está tão ressentido da presidenta Dilma. Você viu a carta dele? Então, não é isso. Eu falei que nem o Zé Simão, eu falei no jornal, que nem o Zé Simão e nem o Porta dos Fundos faria uma coisa tão engraçada como a carta dele. Parece que ele deu para uma menina de 15 anos. Não faz sentido A carta dele parece a do Zezinho escrevendo para a namorada, dizendo que não quer mais ficar com ela porque ela dançou com o Luizinho na festa. Quer dizer, na verdade, essa carta não foi dirigida a presidente. Essa carta... ele escreveu depois de já estar... O vice-presidente Michel Temer, ele é um cara das sombras. Ele é um homem que aparece pouco, mas ele tem muito trânsito político, ele costura muito bem as coisas. Ele é um político muito hábil, mas um político de bastidor. Tanto que você não ouve muito falar dele. Não mesmo. Mas ele é habilíssimo nos bastidores. Ele já esteve com empresários que apoiam o impeachment. Ele já esteve com os parlamentares que apoiam o impeachment. E faltava o quê? O famoso povo. Para quem ele escreveu essa carta? Não foi para o presidente. Foi para o povo. Foi para o povo, dizendo, olha, eu não participo desse governo, eu fui traído por esse governo. Ele assinou pedalada fiscal do mesmo jeito. Então. Ele foi eleito na mesma chapa. Ele não foi enganado. Você acha que o Michel Temer pode ser enganado por alguém? Pois é, não faz sentido, né? Claro que não. Então, agora por que também numa outra declaração, ele até comentou, pode ser contra as palavras, mas o conteúdo era mais ou menos esse. Não, eu não quero ser presidente desse jeito. Com a saída da Dilma, eu vou ser o presidente. Eu não quero ser presidente. Eu quero ser presidente, mas eleito pelo povo. Ele vai se negar, então? Ele mal se elegeu. Ele mal se elegeu na última eleição, ele teve pouquíssimos votos, quase que ele não entra. Então, como que ele diz que ele não vai querer? Então ele vai abrir mão de ser presidente caso o impeachment aconteça? A política, a gente tem que ver a política mais ou menos como um baile de máscaras, Kátia. Ou seja, ninguém é o que parece. Sabe? Então... A máscara é de uma santa. O que está por dentro pode não ser, né? É um santo do pau oco. Aí, basicamente. O sujeito fala as coisas que ele não acha, que ele não sente, que ele não pensa, mas ele precisa, naquele momento, no jogo político, dizer que é leal a presidente Dilma. Você acha que ele é leal ao presidente? Ele tem que ser leal ao país. O Cunha não disse que não tem conta na Suíça? Então. Tem recibo, tem assinatura, tem foto, então a gente pode pegar aquelas contas digital. pra gente? Já que não é dele? Eu não quero, não é eu digo, pega pro país. Pro país? Né? Quer dizer, então, aliás, não é dinheiro do país. É dinheiro do país? Claro que não é seu? É desviado da Petrobras, né? Então, mas e quantas outras contas se tem similares? Essa é a ponta do iceberg, né? Tem bilhões e bilhões de dólares de brasileiros fora do Brasil. E que levam de uma forma ilícita. Claro. E que aí não é nada diferente dos políticos. E aí não são políticos, são empresários. É verdade. Então, dizer... essa operação Zelotes, de que se fala muito pouco, aliás, só se começou a falar da operação Zelotes de verdade quando pegaram o filho do Lula e o Gilberto Carvalho, supostamente vendendo favores para as montadoras de automóvel, que era a manutenção do IPI. Lembra quando tinha IPI, depois ia cortar o IPI e aí eles prorrogaram? Então eles são acusados de ter vendido essa prorrogação para montadoras de automóvel. A Operação Zelotes é que descobriu isso, está acusando os dois, eles estão dizendo que não fizeram isso. Mas a Operação Zelotes, anteriormente, ela foi montada e deflagrada pela Polícia Federal para pegar empresas que sonegaram imposto. Então, tem bancos, tem montadora de automóvel, sim, tem emissora de televisão muito grande, que devia bilhões para a Receita Federal, que é dinheiro que vai para hospital, para estrada, para escola, devia bilhões. Aí o que eles fazem? Eles compram os juízes que vão julgar
esse imposto, em vez de pagar 1 bilhão de multa, eles pagam 500 mil reais. E aí eles são livrados. E aí eles resolvem o problema com o fisco. Agora, por que não se fala disso? Porque as empresas são muito grandes, porque lá. Sabe por quê? Para mim só tem um nome, rabo preso. Claro, sem dúvida. Rabo preso. Não há um amarrado no outro e aí um finge que é sonso tanto quanto o outro, porque senão ele se prejudica junto. Agora, te perguntar um negócio. Pergunte. Primeiro, se o impeachment acontecer, a economia no nosso país, porque a gente não está sendo bem visto lá fora com esse salseiro todo que está nesse país. E se o impeachment não acontecer, como que também será a nossa situação econômica no país, visto os outros países? Olha, se o impeachment acontecer, ou se ele não acontecer, nós vamos enfrentar, por tudo que eu tenho ouvido, graves problemas na economia. A economia brasileira vai muito mal. Com impeachment ou sem impeachment? Com impeachment ou sem impeachment, porque não é o impeachment que vai resolver da noite para o dia. As pessoas acham, não, vai ter impeachment, a bolsa subiu. Né? É varinha de condão, é acreditar em fada com varinha de condão. Agora vamos crescer, aí que nem desenho animado. Não é. O que se fala muito é falta de confiança no mercado, do mercado na economia. Se houver impeachment e o Temer ficar, o Temer assinou medidas que justificaram o impeachment da Dilma. O que vai acontecer? Imediatamente vão pedir impeachment do Temer. Então vamos ter um impeachment, depois o outro impeachment. E qual é o terceiro para entrar depois? Talvez tenha um impeachment do depois, terceiro, do quarto, do quinto. É o Eduardo Cunha. O Eduardo. Ele vai governar da papuda, né? Então, do presídio. Então tá bom, então vai sair o impeachment, o próximo, quarto na linha. Acho que é o Renan. Que é o presidente do Senado. Não, acho que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Bom, então vamos ter que esperar vários impeachments acabar o próximo ano, né? Acreditar que o impeachment vai resolver o problema, não vai. Assim como o não impeachment, também a economia brasileira está numa situação... Tem um componente político grave? Tem um componente político grave. Agora, como é que se vai conseguir essa estabilidade política para que haja investimentos na economia, para que saibam que aquele ministro que está ali estará ali dali a uma semana, que é o caso do Levi, né? Sim, é. O caso do Levi, que já se falou 500 vezes na demissão, renúncia e tal. Então... acho que vai ter algum efeito sobre a economia, mas isso não significa que nós vamos ter mais emprego, mais dinheiro. A salvação do país. Não, isso vai uma coisa para 2017, para ser otimista. Sorte, né? Vamos mostrar uma imagem aqui, gente? Aliás, uma bela imagem essa, né? Essa é bonita, podia ser assim, mas essa é a imagem. Aí por fora, bela viola. E por dentro, pão bolorento. É o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Eles estão num ringue. Não, é inacreditável. Vale tudo? É inacreditável. Agora, o que o Eduardo Cunha está fazendo com o país é um negócio inacreditável. O Eduardo Cunha tem muitos deputados na mão. Primeiro, porque ele tem muito dinheiro na mão. Claro que não é dinheiro dele. Claro que não. É o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro que está na mão dele. Então, o que acontece? Ele tem o apoio do chamado baixo clero, porque na Câmara tem essa coisa do baixo clero, que são os deputados inexpressivos, aqueles que a gente não sabe o nome, que foram eleitos por eleitores menos, não tão bem informados, enfim, é o chamado baixo clero, aqueles que não aparecem no noticiário, mas que têm o valor do voto deles é igual a de um Ulisses Guimarães. Qualquer, é verdade. Entendeu? Então, esse baixo clero defende interesses muito paroquiais, pequenos, muito interesses mesquinhos, atendem aos seus próprios interesses. Por que Kátia, que um candidato a deputado, gasta, 10 milhões para se eleger, se ele durante o mandato vai ganhar 3 milhões? Gente, como você investiria 10 milhões para ganhar 3? Se eu perder 7? Então, em algum lugar, ele vai tirar esses 7 e muito mais. Sabe de onde ele vai tirar? Da nossa bandeira, vai tirar um pouco de todos nós. Então, o que está acontecendo no Conselho de Ética, o Eduardo Cunha conseguiu tirar o relator, que era o Pinato, para colocar um relator mais favorável a ele. Então ele está manobrando, mas descaradamente. Está puxando a sardinha para o lado dele, né? Lógico, mas descaradamente. Agora,
Agora sim, para encerrar, só um complemento. A gente está achando que a bagunça toda é só lá, mas a gente comentava hoje no intervalo que parece que a nossa política está um circo. Hoje, a história do Zé Serra. Não, essa história é demais, né? Essa história é demais. É uma falta de respeito generalizada, né? Só para refrescar aqui a memória das nossos telespectadores. O que aconteceu foi uma festa em Brasília e a senadora Cátia Abreu estava numa roda com outros senadores, eram só senadores. Chegou o senador José Serra e, sem ser convidado para aquela rodinha, chegou e disse para a senadora Cátia Abreu que, Cátia, dizem que você é muito namoradeira. E causou um mal-estar terrível, terrível. Na hora, o Renan, se não me engano, falou, senador Serra, a senadora Cátia Abreu acabou de se casar, tentando resolver ali a situação, né? Tirar um pouco da deselegância do Serra, ao que a Cátia Abreu, que estava com uma taça de vinho na mão, jogou o vinho na cara do José Serra, jogou uma taça de vinho na cara do José Serra e disse, eu não admito que o senhor fale assim de mim, eu sou uma mulher respeitável, eu sou uma mulher casada, o senhor não foi convidado a esta roda e o senhor saia desta roda imediatamente. Aí o José Serra saiu. Isso aconteceu em Brasília. Gente, senador. Senadores. Então, mas isso é um senador que estava querendo eleito por São Paulo. Eleito por São Paulo, que já foi prefeito, queria ser presidente. Foi prefeito meio período porque queria ser governador, na verdade. Depois que já tinha a ideia de ser presidente. Isso ele pensa desde que ele tinha 3 meses de idade. Agora, já pensou um presidente chega para presidente de outro país? A senhora é bem namoradeira, hein? Quer dizer, é uma falta de tato total, né? Eu não sei o que está acontecendo, né? Eu prefiro não falar em público. Eu também. Olha, vou lembrar você que para você ficar sempre bem informada, a gente sempre fala aqui no Mulheres, mas nunca é demais lembrar. Jornal da Gazeta, 19 horas, Rodolfo Gamberini está lá. Bom, tem Maria Lídia, é um time de jornalistas extremamente qualificado. Mais do que isso, gente, comprometidos com a notícia, sem rabo preso com ninguém. Isso é importante aqui na TV Gazeta. As notícias são dadas conforme elas acontecem. A gente ontem estava com os nossos repórteres acompanhando toda a manifestação. É verdade. E sendo mostrado no Jornal da Gazeta às 19 horas, depois no Jornal da Gazeta, segunda edição, às 10 da noite. Eles também repassam tudo que está acontecendo na nossa política. Então, quer saber o que acontece de verdade? Só ficar ligado aqui. E tem uma coisa, Kátia, eu tenho 41 anos de jornalismo. Trabalhei em várias emissoras de TV, trabalhei em jornal. Eu nunca tive a liberdade, não é porque eu estou aqui, eu sempre falo isso e todo mundo que vê o Jornal da Gazeta sabe disso. Nunca trabalhei num lugar onde tivesse tamanha liberdade de expressão. É porque não tem rabo preso. Não tem. E aí pode se falar o que de fato acontece. O que é muito bom para quem nos assiste, né? Porque aí você pode acreditar que o que se fala aqui é porque acontece de fato. E olha, e não é porque se acontece porque a gente está feliz, não. É simplesmente o que acontece e a gente, através da informação, a gente tem que ficar atento porque é da gente que sai a mudança desse país, a gente como povo. Claro. Foi a gente que colocou esse bando todo lá e é a gente que tem que ficar de olho nas próximas eleições, ano que vem, ano de eleição, para a gente não cometer os mesmos erros, porque senão, salve-se quem puder, quem sai por último apaga a luz, né? É verdade. Obrigada mais uma vez, Rodolfo. Obrigado, Kátia, é sempre bom vir aqui. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho.